Valeu, Vilarim. E aí, Ivan? Olá, meu querido. Tudo bom? Tudo bem, gente? Tudo em Tudo. ordem? Online agora, perfeito. Primeira. Obrigado. Olha, os amigos já estão aí conectados, Dorival e tantos outros. Obrigado pela audiência e muitíssimo obrigado a vocês também pelo convite. Ivan, a ideia aqui, hoje, como eu lhe falei quando lhe fiz o convite, e estava adiantando um pouco para as pessoas antes de você entrar, é que esse canal de interação que a gente pensou e criou aqui pelo escritório, tá? E que vai estar disponível no canal do YouTube que o escritório está lançando hoje. Perfeito. Foi motivado por essa pandemia social, econômica, sanitária, de saúde que a gente está vivendo, né? E a gente acredita, aqui no Sava, é uma cultura da nossa organização, que a solidariedade nesses momentos pode fazer toda a diferença. Talvez as saídas, as medidas jurídicas que nós estamos recomendando quase que 24 horas aos nossos clientes. A gente montou um plantão de dúvidas, você está acompanhando enquanto cliente, enfim, e no seu grupo empresarial. Mas aí a gente parou e pensou, por que manter isso apenas para os nossos clientes, sabe? Por que manter isso apenas nesse universo interna corpo? E não obstante sermos prestadores de serviço e vivemos de honorários, todos nós, mas nesse momento eu acredito que a gente tenha que dar as mãos mesmo, sabe? E tentar encontrar essas soluções jurídicas mais assertivas e não só jurídicas, né? A ideia desse Sava Talks, eu já adianto a todos, é que a gente faça bate-papos leves com conteúdo sério, que a gente consiga abordar temas atuais e relevantes e sempre trazendo um convidado que possua uma expertise diferenciada. E a gente entende que nesse primeiro momento, quem poderia aí jogar luz nessa escuridão de dúvidas no mundo empresarial, em o que fazer e como fazer, seria você, Ivan. Você é um cara multidisciplinar, é um cara que corre diversos setores da economia, com treinamento e capacitação profissional para o mercado corporativo. E eu entendo que esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, de gestão de crise, é algo que é importante, né? Eu acho que é algo que é importante da gente falar. Eu acredito que a crise a gente tem 3 momentos. Vou introduzir aqui para passar a palavra para você. Que é o momento da perplexidade, né? Lara Sellen, uma consultora de escritórios jurídicos, conversou muito comigo sobre isso, fez lives lá no Instagram dela e eu concordo com ela. A gente tem um momento da perplexidade, que todo mundo é tomado de assalto pela notícia. Nós temos um momento de passou o susto, agora vamos identificar os problemas e mapear eventuais soluções. E o terceiro ponto, que é avançar para sair da crise, ou tentar sair da crise. Sendo que quem primeiro anda nesse projeto, melhor se adianta, né? Então, assim, é esse o cenário, a palavra está com você. A gente vai fazer um bate-bola, eu separei aqui alguns questionamentos, a fim de que você consiga, como eu disse, trazer um pouco de ideias e de soluções dentro dessa sua visão holística do mundo empresarial. Tá bom? Fica aí aberto para suas considerações iniciais. Ivan, obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado a todos que compõem o honroso escritório de vocês. Eu estou muito feliz em participar dessa live. Sou cliente, sou admirador do trabalho elogiável de vocês e que vem fazendo um diferencial. Pode ter certeza que vocês estão saindo maiores do que entraram nessa crise, assim como as empresas que estão focadas no trabalho. Não há como você ter um resultado em que você possa impactar as pessoas sem ser através do trabalho, e isso a gente tem que fazer a todo momento, com ou sem crise. E, infelizmente, estamos passando por essa, e infelizmente teremos outras também. A crise, infelizmente, ela é cíclica, ela pode passar 5 ou 6 anos, mas ela vem, e esse é o histórico da década de 20 para cá. Então, que possamos tirar lições de toda dessa pandemia, dessa toda a gravidade e estar preparados para próximas crises aí que teremos também. Beleza, Ivan. Seu currículo, como eu já disse, dispensa apresentações, mas eu queria se você pudesse focar e se aprofundar. Você que é um cara que tem um network grande, que circula no meio de pequenos, médios e grandes empresários, se você pudesse dar a gente começar com um panorama geral. O que é que você avalia desse cenário?
na visão do empresário? O que é que você vê? O que é que você está enxergando disso tudo? Olha, eu acredito que o empresário tem que estar monitorando tudo e a todos os momentos. Eu acabei de falar que essa crise tem data para acabar e também eu falei que outros momentos de dificuldade vão acontecer, recessões em todos os lugares. Então, a palavra certa eu acredito que é monitoramento. A gente tem que monitorar os nossos números, monitorar a nossa equipe, monitorar os nossos resultados. O que a contabilidade faz tão bem é exatamente controlar e monitorar. E que esse bom exemplo, então, dentro da contabilidade, nós possamos aplicar na nossa empresa. A palavra é monitorar. Monitorar a todo momento. O empresário precisa monitorar seus números, precisa monitorar suas vendas, precisa monitorar o seu relacionamento com os clientes. Quando eu falo monitorar, pode ser também um sinônimo controlar. Então, eu acredito que ter controle dessa situação, monitorando todos os passos, eu sei que algumas coisas não têm previsibilidade, mas o monitoramento te dá resultados de como você pode chegar, vai lhe dar sinais. A palavra certa é essa, né? Vão ter sinais que você precisa ler, mas só quem está monitorando a situação consegue ver. Desculpa interromper, mas vocês, por exemplo, perceberam, citar um exemplo aqui com a gente aqui do escritório, com vocês do Sava. Vocês perceberam que há uma lacuna de informações relevantes jurídicas porque o empresário está sendo bem castigado nessa crise. Basicamente, foi o que vocês fizeram foi monitorar. Vocês olharam a situação e estão preenchendo as lacunas através de uma análise, de um controle e do monitoramento. Então, eu acredito, eu não sei se estou sendo muito complexo, eu estou sendo Não. Mas o empresário que me ouve agora, por favor, monitore, né? Entendi. Pois não. Eu queria, assim, também, Ivan, avançando aí e sugando desse seu conhecimento corporativo, se tem algumas medidas, eu sei que cada modelo de negócio tem a sua essencialidade e particularidade. Mas tem alguma medida, assim, que você considera como, sei lá, essencial e uniforme, homogênea para os modelos de negócio, fora o monitoramento, enfim, o que é que você acha fora o monitoramento que pode amenizar essa crise? O que vai amenizar um pouquinho, e na verdade o maior problema que as empresas estão passando é porque as vendas acabaram de acontecer. Pode ver isso. Tá todo mundo aí tem sua estrutura física, a maioria tem saúde, a maioria tem tudo. A dificuldade que todos estão passando é porque os negócios fecharam e, como consequência disso, as vendas acabaram. Então, o que eu posso fazer de análise mediante tudo isso, não só que o empresário tenha um caixa na sua empresa, mas que ele procure, acima de tudo, desenvolver estratégias para que as vendas sejam contínuas. Porque sem vendas não tem empresa. Imagina aí, a gente passa por essa crise, mas as vendas continuam acontecendo. Ninguém vai reclamar. Vai, Daniel? Não vai. Não, se as vendas continuarem acontecendo, então eu acredito que o foco, o cerne da questão é focar nas vendas. E aí você me pergunta, como é que eu vou vender durante esse período? Existem várias formas. Existe através de delivery, existe através da forma online, existe através de de pegar na empresa. Isso, exatamente. Takeaway, que é muito... Inclusive, as plataformas já estão dando essa opção. Mas, mais do que nunca, focar nas vendas é o que precisa ser colocado em prática. Eu citei rapidamente no meio da minha resposta, falando sobre caixa e falando na questão financeira, porque, infelizmente, a maioria das empresas, elas vendem hoje para poder pagar as contas amanhã. Verdade. Você concorda também? Concordo. Tem que vender hoje para pagar amanhã. E agora a gente está vendo que a realidade é completamente diferente. Você tem que ter um caixa, você tem que ter um sistema de vendas contínuo e você tem que se preparar para que outras dificuldades aconteçam e você consiga superar. Então, o que todo mundo tem que fazer agora, só respondendo sua pergunta, é focar nas vendas, acima de tudo, estar preparado para outros períodos de dificuldades que vão acontecer e parar com esse vício de ter que vender hoje para poder pagar as contas amanhã. Tentar trabalhar esse caixa aí da sua empresa. Fazer uma previsibilidade, né, Ivan? Uma previsibilidade. Aí volta aí a primeira pergunta. Ao monitoramento. O monitoramento. Tem que monitorar e controlar. Verdade. Respondi? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, assim, tá entrando muita gente aí, Ivan. Boa noite. Se você quiser dar um olá aí. Vamos dar um olá aí. Eu vi que o Maurício gostou da minha caneca. Eu tô bem estilo CNN aqui, viu, Daniel? Tô na minha casa. Caneca do Vasco sempre é a melhor Vascão, caneca, né? Claro. E aí mas, a gente segue aí. Mas um abração a todo mundo, quem for vascaíno ou não.
Um abração Verdade. em todos os colegas aqui. Eu estou passando a timeline, tem quase 40 pessoas online, então todos sintam-se abraçados. Eu acho que no final a gente pode fazer Um abraço geral, né? um abraço, é verdade. Obrigado. Deixa eu te dizer. Um abraço com o cotovelo agora, né? É. A gente não pode mais se abraçar. Agora é assim. Mas vamos lá, Ivan. Eu tenho mais duas perguntas a você. A primeira é a seguinte. Qual seria, na sua visão, a primeira medida que o empresário, a primeira atitude empresarial que deve ser tomada? Passou a crise até para permitir que esse empresário hoje possa fazer um monitoramento do que ele tem que trabalhar para quando ele sair da crise, ele poder, a crise passar do país, ele poder executar. Então, assim, o que é a primeira atitude empresarial que ele tem que fazer quando a crise ela vai perdurar, ainda que a economia volte a circular, né? As empresas reabram, os decretos de isolamento social caiam, Suspensos. sejam suspensos, mas a crise ela vai perdurar por mais algum tempo. E quando chegar nesse momento, o que é que você acha que o empresário ou o mundo empresarial deve fazer? Eu acredito que as empresas são feitas por pessoas. Na verdade, não é nem uma questão de acreditar ou não, é um fato. Então, a empresa é feita por pessoas. Então, todo empresário, todo gestor precisa trabalhar bem as pessoas para que a empresa avance. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser reunir a minha equipe e eu vou ouvi-los. Vou fazer uma reunião de brainstorming, que é uma ferramenta muito importante dentro do marketing, e vou ouvir a minha equipe para que a gente possa traçar estratégias para que as vendas voltem a acontecer e para que os clientes fiquem satisfeitos e que a gente possa trabalhar um atendimento mais impecável. Eu acredito que vai haver uma rápida concorrência, porque muita gente vai estar focada no mercado para vender. Então, conversar com a equipe, saber os seus diferenciais, trabalhar esse atendimento aí impecável para encantar. Tudo isso precisa ser feito através do gestor, ou ele mesmo, empresário, dono, o seu gerente, ou a pessoa que exerce o cargo de liderança. Quando a gente fala de líderes, eu não estou falando do presidente no topo da empresa. Um Não de hierarquias só. Não de hierarquias, mas de exemplo, né? Enquanto o discurso ele só fala, o exemplo ele te arrasta, o exemplo te carrega. Então, eu entro muito em edifícios e eu já percebi vários e vários jardineiros líderes. Pessoas que trabalham muito bem, que te sorriem, que dão bom dia, que te estimulam. Então, não tem nada a ver com o cargo empresarial. Mas, geralmente, a gente espera que os presidentes e diretores sejam líderes. Muitas vezes não são. Mas, se eles estão ocupando essa função, é importante que eles ouçam a sua equipe, respondendo aí mais uma vez a sua pergunta. Primeira coisa, ouvir a equipe, buscar essa reunião de brainstorming para ter uma tempestade de ideias, para ouvir cada um e tentar executar aquelas ações que sejam mais lucrativas. Além das empresas precisarem de vendas, que a venda quem é o combustível da empresa, esse é o momento dos empresários, muita atenção, empresário que me assiste agora. Esse é o momento de você parar para analisar o teu produto que dá maior margem. É isso que você tem que focar. A partir de agora, o empresário que me assiste sabe que tem que focar nas vendas, sabe que tem que ouvir sua equipe, sabe que tem que atender bem o seu cliente, mas acima de tudo, foque aqueles seus produtos em que a receita deles deixa uma margem maior no seu caixa. Eu também entendo que uma das medidas, complementando a sua resposta, que o empresário também pode adotar nesse momento de isolamento social, é não deixar o isolamento social promover o isolamento da equipe, né? Já que você falou em liderança. Embora a gente saiba da dificuldade do empresário em manter esse compromisso e honrar, sobretudo, as obrigações trabalhistas, que é hoje o grande peso, né? Dentro de a folha de pagamento é um dos maiores pesos da despesa de qualquer empresa, mas é um momento de esforço coletivo, né? Não adianta transferir toda a carga para o empregado, nem adianta que o empregado enxergue o empresário como numa figura paternalista que deve manter tudo a ferro e fogo de forma tal como antes da crise. A gente sabe que o risco da atividade econômica é do empresário, isso é uma verdade. Mas com os documentos jurídicos corretos, com a MP 927, e aí trazendo um pouquinho para o meu lado, que é a análise jurídica, a gente pode fazer esse período ser um pouco mais suave.
né? Assim, e que esse empresário não perca a liderança dessa equipe nesse momento. Porque Sem dúvida. na crise se abre uma janela de problemas e uma janela de oportunidades. Talvez esse empregado que agora se doar, que mostrar determinado espírito de liderança, seja recompensado a médio, a curto ou até a longo prazo por esse E essa crise tem líder, data né? para acabar, é verdade, as coisas vão voltar a acontecer. Na verdade, nós vamos voltar muito melhores, né? Todo o nosso histórico de crise, pós-crise, quem fala isso muito bem é Ricardo Amorim, sobretudo no livro Depois da Tempestade Vem a Bonança, né? Depois da Tempestade Vem a Bonança. Então, a realidade é essa mesmo. A gente está nessa recessão, está nessa dificuldade de caixa, estamos sobrecarregados de problemas, mas vai passar, vai parar, nós vamos avançar e voltar a crescer muito mais e, assim, tirando lições importantes. Ô Ivan, dentro desse tema liderança versus colaboradores, o que é que você entende que pode ser feito nesse período de isolamento social para melhorar a performance desses colaboradores? O que é que o líder ele pode fazer nesse momento de gestão de crise, que é o nosso tema, para não perder esse elan que às vezes o contato do dia a dia forma dentro de uma estrutura organizacional, de uma atividade empresária? Pois é. Quando a gente fala de liderança e fala de gestores, eu gosto muito de usar a expressão motivação ou aquele discurso motivacional, que nada mais é. Quando a gente fala de motivação, além de ser algo internalizado, algo intrínseco comigo ou consigo, é algo que eu preciso decidir e agir. O gestor ele precisa motivar as pessoas, dando palavras de incentivo que provoquem nela motivos para agir. Vou repetir e tentar esclarecer melhor. A motivação é uma atitude individual, sua, minha, de todos nós. E eu não posso motivar você, Daniel. Na verdade, eu posso te dar palavras de incentivo para que você, através de ouvi-las, tenha motivação própria e consiga avançar. Então, ninguém motiva ninguém. Tem uma palestra motivacional. Tudo bem. Mas nessa palestra, ele vai te dar motivos para você agir. E nada mais do que justo, nesse período, as pessoas dialogarem e conversarem temas motivacionais. Repito, para que despertem em você motivos para você agir. Vai ter pessoas que vão ouvir frases super motivacionais, mas não vão agir. Como é uma decisão interna, eu mesmo que tenho que motivar-me, eu mesmo que tenho que procurar minha motivação, eu posso ouvir e descartar. Mas o momento agora é da gente buscar atitudes, palavras, ações motivacionais para que a gente possa superar tudo isso. Eu falei no início sobre monitoramento, não foi? Que a gente tem que monitorar as atitudes. Pois bem, há situações e circunstâncias que elas podem ser monitoradas, mas elas não podem ser direcionadas ou eu não posso controlá-las, não é? E essa que estamos vivendo agora, eu apenas monitoro, mas eu não consigo controlar o Covid. Não porque é uma pandemia com rápida proliferação, mas porque certas circunstâncias elas são incontroláveis. Então você, os gestores, já que a gente está vendo que esse período econômico ele é incontrolável, eu não vou me desesperar. Eu vou me motivar e vou procurar atitudes e ações que me levem a um avanço. Vocês conseguiram compreender? Esse cenário que nós estamos vivendo é um cenário completamente incalculável e incontrolável. Eu vou me preocupar com uma coisa que eu não tenho controle? De jeito nenhum. Então, minha atenção, meus pensamentos, minha ideia tem que ser naquilo que eu posso controlar, que é a sua equipe, que é a sua leitura, que é o seu relacionamento com o cliente, que são suas ações, que é o seu planejamento. Tudo isso tem que estar o nosso foco agora. E é isso que a gente está fazendo. E é isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Entendeu? Os reflexos jurídicos dessa situação inédita que o país vive vão ser sentidos nos próximos anos, né? É verdade. É uma série de descumprimentos contratuais. A gente vive um avalanche de produção legislativa país afora. Tem a Courrier, que é uma empresa de monitoramento, uma Lawtech de Recife, ela está atualizando os diários oficiais, Brasil afora, tanto da União como dos estados, enfim. E para você ter uma ideia, Ivan, todo dia eles soltam um boletim de atualização. A gente está aí em pouco mais de 15, 20 dias de pandemia propriamente dita, no máximo 20 dias. Esse documento já tem 998 páginas, quase 1000 páginas. Então você imagine
o tamanho desse ecossistema jurídico que nós vivemos num país com dimensões continentais. A gente tem aqui vários estados da federação que são efetivos países. Portugal é o tamanho de Pernambuco, né? Exato. Só para citar então, como exemplo. Como exemplo, e se o empresário não se precaver para tomar as melhores atitudes, e aí entra nós do jurídico, entra você enquanto empresário também, consultor empresarial, ter uma boa assessoria contábil, a fim de ele poder, com clareza, postergar ou não tributos, escolher aquilo que pode ou não ser atrasado, né? Enfim, acompanhar as portarias que saem governo afora das receitas estadual, federal, municipal. Então a gente vive um momento inédito e que as atitudes bem feitas agora, junto desse monitoramento que você falou, vão ser, de fato, o grande gap dessa loucura toda que nós estamos vivendo, né? É verdade. E quer responder alguma pergunta, Daniel? Eu vi que alguns colegas fizeram uns questionamentos, ou você quer fazer mais algum questionamento? E no final eu passo aí. Eu acho que eu vou fazer só mais um, Ivan. Pois não. Que são dois rápidos, eu sei que seu poder de síntese não vai fazer a gente... E a live a gente está mantendo aí 40 e poucas pessoas, é sinal que deve estar tendo algum conteúdo bom aí para o pessoal. Obrigado. Relevante, né? É um prazer. É seu nome, amigo, tenha certeza. Ivan, eu tenho mais duas perguntas rápidas. A primeira é, qual é a sua análise, e não estou fazendo aqui pergunta retórica, mas mais no sentido de se há algo mais para fazer ainda. O marketing institucional e o mundo da internet é uma realidade, né? Quem estiver fora dele, estou sendo aqui repetitivo e vou encerrar. Quem estiver fora dele está fora do mundo. Mas o que é que eu queria saber de você? Dentro desse marketing institucional, há algo mais a ser feito? O que é que tem de insight? O que é que você que acompanha tudo nacionalmente, tem outros empresários e outros consultores com quais você se relaciona, tem alguma coisa a mais que dá para ser feito nesse mundo virtual ainda? Olha, Daniel, o marketing institucional, as empresas não podem deixar de fazê-lo nunca. Enquanto houver empresa, o marketing institucional ele precisa permanecer ativo na mente do consumidor. Por vários motivos. Por ter vinha anexado uns PowerPoints, vinham as musiquinhas, isso acabou tão rápido. Foi verdade. Há 10 anos a gente nem tinha Instagram, nem tínhamos as redes sociais, nem tínhamos WhatsApp, não tinha, então isso é muito dinâmico. Mas a nossa vida aqui sempre teve. Repito, a internet é outra plataforma. Então, amigos, se tiver um bloqueio aí, ou se alguém deixar de seguir, ou tudo isso, não se importa e não se interesse com isso, que isso é nesse mundo virtual que a pessoa decidiu. Se aqui pessoalmente ela se encontrar comigo, conversar e a gente tiver esse relacionamento, para mim está ótimo. Eu não vou ficar abatido nem abalado com nada que acontece na internet, que é outro mundo, né? Eu acho que esse mundo de internet também, Ivan, é algo que a gente tem que pensar que não deixa de ser uma forma de a gente, de maneira sutil, transmitir certa autoridade sobre aquilo que a gente faz, né? Não só reforçar a nossa marca, mas mostrar que a gente sabe fazer bem aquilo que a gente está se propondo. Então, esse cliente que hoje está com um ciclo de compra fechado, né? Esse consumidor que hoje está se resguardando um pouco mais para comprar, ele, se vê a sua presença digital, ele vai salvar ali a sua postagem e assim que ele puder, ele vai adquirir o seu produto ou o seu serviço. Porque você vai entrar na memória dele de forma... vai ficar acessível na boa memória que ele tem. Na verdade, você vai construir autoridade. Eu só abri esse parêntese, exatamente, só abri esse parêntese porque as pessoas estão focando tanto no online, Daniel, que estão esquecendo do presencial. E eu preciso trabalhar os dois. Exato. O meu mercado online ele é tão importante quanto o nosso mercado aqui presencial. Os dois têm a mesma importância com o consumidor, não é? Mas muita gente foca muito no online e esquece esse trabalho bem feito que o offline também nos proporciona. A questão de construir autoridade é justamente o exemplo da Nike que eu falei. Você vai ficar mais conhecido. Essa construção de autoridade aqui nada mais é do que um trabalho institucional, em que eu estou agregando valor, status, poder, autoridade. Tudo isso é relevante para que o consumidor tenha uma boa aceitação sua e possa adquirir o seu produto.
Eu acho que isso é a gente ouve muito falar, embora a maioria do empresário ainda valorize muito as hard skills, né? Mas que são as aptidões técnicas que cada um tem, mas eu acredito que as soft skills ainda são Sim, a grande mola mestra do mercado. E tem duas soft skills que eu acredito que são essenciais e que eu prego aqui na nossa organização do escritório e para todo o meu time, né? Que é criatividade e adaptabilidade. Né? Porque com criatividade você consegue enfrentar e sair da crise. E com adaptabilidade, aí é que essas suas saídas potencializa para você sair do plano da lamentação e vir para o plano da execução. É verdade. Então, a criatividade e a adaptabilidade são essenciais nesse momento. Ivan, uma última pergunta para a gente se comprometer com o horário, que a ideia é ser um bate-papo, como eu disse, leve. E responder rapidamente a alguém que perguntou não só jurídico, uma coisa ou outra, exato. Né? Eu queria só, assim, o que é que você entende, como você vê essa relação, ou se você tem alguma coisa nova que você está acompanhando e que possa falar para a gente sobre poder público, relacionamento do empresário com o governo. O que é que você está sentindo, assim, nesse momento de pandemia? O que é que você pode trazer aí de contribuição para a gente nesse tema? Eu acredito que a gente deve muita reverência aos empresários do Brasil. A nossa forma de captação de recursos, o Brasil como Estado, como governo, ela acontece através do pagamento de impostos que eu, você e demais empresários fazemos. Então, o mercado empresarial ele é tão importante na economia porque somos nós que injetamos esse dinheiro no PIB nacional, no PIB brasileiro. Então, a falar nesse momento de políticas públicas e políticas empresariais é nada mais, nada menos do que a gente tentar aliviar essa carga alta de impostos, equilibrar as contas e o Brasil ser grato ao mundo empresarial, ao mundo corporativo. Veja quantas empresas geram empregos. É infinitamente maior do que a quantidade de empregos que o Brasil tem, que a Paraíba tem. Claro que o foco estadual, o governo federal, precisa de relações e pessoas competentes nos seus negócios, mas são as empresas que fazem as coisas acontecer. O dinheiro chega no Brasil através do empreendedorismo. Se tiver outra forma de captar recursos, me fale porque eu desconheço. Não é? É o pagamento de impostos que faz esse levantamento de recursos para as coisas acontecerem. Então, já que o Estado precisa tanto dos empresários e vice-versa, aí tem que ter uma parceria, Daniel. Diminuição um pouco dos impostos, que inclusive eu estava muito otimista agora com a reforma tributária, estava bem próxima, bem pertinho de acontecer, aí vem essa avalanche Travou toda. tudo. Mas que bom que a trabalhista foi aprovada, mas já a tributária será também. E o Brasil melhorar os seus gastos públicos, para que as contas se equilibrem. Veja... E melhorar o ambiente de negócio, né, Ivan? Muito, melhorar o ambiente de negócio. Eu só falei essa questão tributária de pagamento de impostos porque é a forma que o Brasil capta dinheiro, mas chega a ser de tão alto. Veja, 27,5% para bater no produto teu, Daniel. Imagina aí. É verdade. Quase R$300 numa venda de R$1.000 que vai para a gente... Muitas vezes não temos esse retorno desse benefício. A gente mora aí em bairros que não tem nem posto de saúde, né? A gente mora aí em ruas que não são nem calçadas, saneamento não temos. A Paraíba está com 200 e tantas cidades, tem mais de 30%, mais de 100 que nem esgotamento tem, nem sanitário, nada disso. Então, eu acredito que o Brasil precisa ter essa boa relação com os empresários. Eu sou liberal, tenho um posicionamento um pouco centro-direita, mas isso independe. A gente tem que pensar no povo como um todo, gerar recursos para que a gente possa usufruir. O socialismo tem sua contribuição? Tem. Todos os outros mercados têm. Agora, quando a gente olha para o que o empresário trabalha, de gerar emprego, de gerar renda, de colocar comida no prato das pessoas, aí a gente deve uma reverência muito maior por considerá-lo eles levar nas costas o nosso país. E aqui, Ivan, eu vou fazer uma deferência. Sobretudo, a gente tem um pool de clientes que variam de pequeno e médio porte, né? Você tem uma ideia, eu fiz uma videoconferência hoje com o nosso cliente, pessoal de São Paulo da Magazine Luiza, e eles estão com 1.200 lojas fechadas no Brasil todo há 15 dias. Então, assim, o esforço está partindo do grande
que não quer demitir, acredita no Brasil e que quer manter a sua atividade empresária a pleno vapor assim que essa crise passar, como você disse, tem data, e até o pequeno, como clínicas, pequenos restaurantes que a gente advoga, grupos menores empresariais, grupos locais fora daqui, mas que também estão fazendo esse esforço muito, sentindo, mas fazendo o esforço de tentar preservar os empregos. E aí mostra a garra do empresário brasileiro, mostra como ele é altivo e mostra o dever que o poder público tem, Ivan, em socorrer, lógico, o autônomo, com o projeto de lei que saiu do Congresso para o Senado, do Congresso para a presidência, está lá pendente de sanção, com esse auxílio, mas também dá uma contrapartida para o mundo empresarial. Eu acredito que o governo deve essa conta ao empresário depois de tantas mordidas pesadas, né, dentadas por tantos tempos. É verdade. Né? Então, a gente segue assim otimista, mas segue aí torcendo para que os empresários tenham êxito para poder levar o Brasil. Imagina o Brasil sem empresas. Ia tirar dinheiro da onde, né? Não tem sentido. Ivan, o Estado não consegue. Sim, pois não. Vamos responder? Vamos lá? Vamos. Cláudia aqui perguntando se o PIB brasileiro... Para baixo. Acho que fica mais fácil, né? De baixo para cima? De baixo para cima, perdão. O PIB brasileiro pode se recuperar até o final do ano? Isso, doutora Cláudia Germana, delegada. Pinga-fogo aqui. Pode, porque a nossa indústria não está sendo afetada com o coronavírus. Então, a indústria continua a produzir, outros setores estão reagindo, a gente já vinha do histórico de crescimento, a gente estava muito negativo e estamos subindo, então provavelmente é uma recuperação porque a nossa indústria não está sendo impactada. Foi suspenso algumas exportações por questões de vigilância sanitária, mas já voltam a acontecer, então acredito que a gente se recupera sim e a partir do ano que vem retomamos o crescimento, né? Ivan, outra pergunta aqui que eu queria que você respondesse, inclusive de um cliente nosso, Hotel Solmar, tá? Certo. Você sabe que o setor de turismo é um dos setores, a indústria do turismo é uma das mais afetadas nesse momento todo, né? Em função de todas essas restrições de circulação e de isolamento social. Qual é a tua perspectiva, assim, rápida, em linhas gerais, para o setor do turismo? O que é que você escuta e espera? Eu acredito que surgirão campanhas para que o brasileiro explore o Brasil. Acredito que o Nordeste vai receber muita gente, com visitas e com muitas promoções. Segundo semestre é sol aqui, né? Vai nos ajudar. Isso, vai nos ajudar. É verão. E eu acredito que esperar mais uns 2 ou 3 meses, que tudo vai se normalizar, né? Tem data para acabar. Mas acredito que o segundo semestre vai ser promissor, sim, para o Departamento de Turismo, porque as companhias aéreas vão ter que fazer mais voos para poder compensar esse tempo que está fechado. Os hotéis vão fazer mais promoções para receber mais hóspedes. Então, vai vir um cenário bem favorável logo para o pessoal do setor turismo. Que é uma indústria limpa, né? Uma coisa formidável. Impressionante. Pedro Cavalcante pediu para você falar aqui, não sei se cabe ou se precisaria de uma análise mais profunda, sobre a gestão de leads no processo de venda. Você pode dar uma pincelada, talvez alguém que esteja nos assistindo, diferente de nós, eu, você e Pedro, talvez não saiba o que é leads. Você podia só dar um panorama aí. Posso sim. Leads são clientes em potencial. Clientes que podem comprar o teu produto. Há leads qualificados, que vão chegar a fazer compras, e há leads que só fazem especular. Aí no marketing há uma ferramenta chamada CRM, chamada Customer Relationship Management, né, que é a gerência de relacionamento com o cliente, e que isso é muito importante para controlar, monitorar as atitudes dos teus clientes. Por exemplo, quem tem loja de iluminação vende um lustre de 15 mil reais, por exemplo. Você tem que ter um relacionamento com esse teu cliente para quando na loja tiver coisas de 5 mil, 8 mil, 10 mil, você oferecer para aquele que comprou 15. Então, basicamente, você segmentar, a TAM faz isso muito bem, e várias empresas desenvolvem um relacionamento de gerenciamento com seus clientes, tudo focado nas vendas, né? Entendi. Bacana, Ivan. Um abraço a todo mundo. Eu acho que a gente conseguiu esgotar aqui algumas coisas, né? Eu acho que foi bacana, mantivemos uma audiência aí para ser o episódio 1 desse Sava Talks. Eu acho que nós conseguimos... O momento exige muita reflexão, né, Ivan? Exige também uma análise, por isso que eu lhe chamei, holística da situação. Não adianta olharmos só para o nosso umbigo, né? A gente tem que tentar ter uma visão em 360 graus do momento
e analisar os stakeholders, os players que estão diretamente inseridos no seu modelo de negócio, a fim de que você possa tomar as melhores decisões dentro desse processo de gestão de crise. E, Ivan, eu queria que você deixasse uma mensagem final, enfim, o que é que você deseja, você que é um cara que tem um coração bacana, é um cara emocional e emotivo, o que é que você deseja, o que é que você queria dizer aí para o empresário que nos ouviu e nossos telespectadores aí, enfim, desse Sábado Talks? Olha, eu acredito que é ter um pouquinho de paciência, ter um pouquinho também de agilidade para pensar rápido e tomar decisões rápidas, isso aí precisa acontecer. E é um resumo de tudo que eu falei, é monitorar, é controlar, é estar próximo da sua equipe, fazer com que todos desenvolvam compromissos com a pontualidade, porque ela fala muito sobre você, e a impontualidade fala mais ainda. Buscar vender produtos ou serviços com maior qualidade, tentar surpreender, tentar bonificar, tentar trabalhar as políticas de preço também. Vamos lembrar que no marketing, os 4 P's, fala de preço também. Não é errado a gente dar desconto, né? Na verdade, você tem que dar desconto porque é produto, preço, praça e promoção. Promoção no intuito de promover. Então, se você quiser ter sucesso com aquilo que você vende, você precisa ter um produto bom no mercado, precisa trabalhar uma política de preço competitiva, fazer promoção, e esse P de praça, que é a tradução do inglês place, é o lugar. Você precisa ter um lugar fácil e rápido para que os clientes te achem e possam comprar de você. Não adianta eu ser bom em 3 e em 1 eu falhar, né? Eu posso ter um produto bom, um preço bom, divulgá-lo, mas eu estou numa localização ruim. Não adianta. Tudo começa com um produto, né, Daniel? Verdade. Se o meu produto for ruim, eu nem consigo vendê-lo barato, nem consigo divulgar. Então, ter um produto interessante em que você mesmo fosse o cliente dele, né? Rapaz, se fosse eu aqui, eu compraria isso? Ah, compraria. Então, você tem que ser muito sincero, muito honesto, querer fazer com as pessoas aquilo que você deseja que queriam que fizesse com você. Daniel, eu vim de verde, botei esse blazezinho, mas eu estou com a blusa verde para homenagear os profissionais de saúde, que significa esperança. E como cristão que somos, está aqui a Santa Ceia de Clóvis Júnior, um quadro nosso. Eu gosto muito dessa obra de arte. Então, tentei aqui, nessa linguagem indireta, homenagear os profissionais de saúde. E aqui a gente entrega tudo a Jesus Cristo, que Ele está no controle, vai nos ajudar e vai fazer com que a gente supere tudo isso. Eu até postei alguma coisa que falava que todo milagre que Jesus realizou começou com um problema. Então, esses problemas que estão acontecendo são milagres que vão acontecer também. Só a gente procurá-lo, está aqui de forma ilustrativa, mas Ele está conosco e vai nos ajudar sempre. Eu digo que a vida, ela nos oferece uma visão única do que ela realmente é. Cabe a nós, antes de sair de casa, botar o óculos preto e branco ou botar o óculos colorido. Pois né? não é? Vai depender do nosso olhar. É aqueles 2 funcionários que vendiam sandálias que foram enviados a uma cidade. Isso. Conhece, né? Primeiro Conta funcionário... aí, a história é bacana. Eu acho que a história não é piada não, eu tô rindo aqui, mas é que eu sou também... 2 funcionários de uma fábrica de chinelas e sandálias foram enviados a uma cidade. O primeiro chegou lá, não viu ninguém usando calçados, o povo todo descalço. Disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Todo mundo aqui é descalço, eu não vou conseguir vender meu produto, né? Aí no outro dia chegou outro funcionário, percebeu e disse, nossa, aqui é que eu vou ter vendas mesmo, ninguém usa sandália, então eu vou vender para todo mundo. Veja a diferença de visão dentro do mesmo contexto. Os 2 funcionários da mesma empresa na mesma cidade. Um achou que não ia vender porque ninguém comprava chinela, sandálias, e o outro percebeu lá um público-alvo em potencial, percebeu leads qualificados para vender o seu produto, e é assim que a gente precisa pensar e agir. Eu queria agradecer os comentários. Agradeço, eu ia pedir isso a você. Pois é, eu estava lendo aqui e eu não vou conseguir citar o nome de todos, que tem muitos, muitos mesmo. Tem muitos, gente. Mas é dizer que com carinho aí eu retribuo a vocês essa energia positiva. Vamos avançar, que o ano ainda tem muita coisa para a gente fazer. Vivemos só 90 dias, temos 200 e tantos aí para fazer dias produtivos e dias que valem a pena para todos nós, né? Ivan, eu te agradeço. Antes da gente encerrar a live, eu queria só deixar 2 recados aqui para quem segue o seu Instagram e o Instagram do Sava Advocacia.
@Ivan Correia e @Sava Advocacia, que esse foi o episódio 1 de estreia do Sava Talks. Amanhã, a gente vai divulgar, assim que acabar o seu episódio, nós vamos divulgar o próximo episódio, que vai ser no mesmo horário, às 19h30, com o consultor financeiro amanhã, Guilherme Bahia. Guilherme vai fazer uma análise do cenário pós-crise. O que é que a gente pode fazer nesse cenário pós-crise? Toda essa semana a gente vai tratar de gestão de crise no Sava Talks. Então a gente teve esse encontro de estreia hoje com você. Convidamos a todos para assistir amanhã Guilherme Bahia no mesmo horário e através do Instagram de Guilherme e do nosso escritório. E na sexta-feira nós teremos a participação de Adriano Vilarim, que é gerente jurídico corporativo de uma instituição financeira nacional, prata da casa, também paraibano, como você, e CEO de um hub de serviços jurídicos que está nascendo e que vai falar sobre a visão do jurídico corporativo e como a visão dele pode ajudar as empresas nessa gestão de crise. Um cara que já morou em Brasília. Então assim, a gente fechou uns 3 episódios de entrada com um time de ouro. Você, Guilherme Bahia, que dá show sempre que fala, e Adriano Vilarim vão coroar essa semana aí de estreia do Sava Talks. Ivan, aquele abraço, eu te agradeço imensamente. De nada, só uma coisinha mais que eu lembrei. Quando eu estava falando que as empresas vendem hoje para poder pagar as contas amanhã, é uma reflexão isso. Você precisa parar. Você tem que fazer formas que o seu produto ou serviço que sejam comercializados sejam mais lucrativos, deixem um resultado. E Jorge Paulo Lemann diz, e aí eu encerro aqui a minha fala, que quem tem que ser rico é a empresa. Os sócios vivem dela, dependem dela, mas a riqueza, o patrimônio tem que ser da empresa. Então, aquele dinheiro parado, aquele recurso que as empresas têm, é o que vai fortalecer para que você avance. E agora, mais do que nunca, a gente viu a importância de caixa nas empresas. Eu repito, essa crise que nós estamos vivenciando no mundo empresarial é porque pararam as vendas e as vendas precisam acontecer para pagar as contas. Mas todos nós deveríamos aguentar uns 6 meses ou 1 ano de dificuldade com dinheiro em caixa para manter. Eu sei que é difícil, porque nós não temos educação corporativa, nós não temos educação de finanças, nós não aprendemos empreendedorismo na escola e muitas vezes essas aventuras custam preços altíssimos. Então, para encerrar, minha reflexão é essa, que quem seja rico seja a sua empresa. E essa reflexão, passa a semana pensando nela. Eu não posso vender hoje para pagar minhas contas amanhã. Primeiro que vai ter outras crises igual a essa. Você vai passar por tudo isso de novo, por toda essa dor novamente, você sabendo que já precisa mudar. Pronto, tá bom, Daniel. Desculpa se foi com o cara aí de puxão de orelha. Não. Mas aqui minha intenção não foi essa, não. Mas eu acho que é a ideia mesmo, e por isso que o nome da semana é Gestão de Crise, é que diante da crise a gente faça uma análise das nossas deficiências e problemas e, sobretudo, que nós não viremos masoquistas, né? Não. Se a gente passou por um momento de dificuldade agora, que a gente possa aprender com ele e sair dele bem, né? E o cérebro pensa através de 2 formas, dor e prazer. Se eu estou sentindo prazer, eu não vou para dor. Mas se eu estou sentindo dor, eu tenho que obrigatoriamente ir ao prazer. Ninguém vai ver na dor sempre, né? E ninguém vive nesse binário. Vive nesse binário. Então vamos procurar o lado do cérebro que pensa no prazer, na satisfação, porque a dor é muito ruim, não é? E aí a gente vai monitorando e controlando e tudo isso, tá bom? Ivan, muito obrigado. Conta com a gente. Enfim, somos parceiros. E essa vai ser a primeira de vários Sava Talks com você, tá? Você tem diversas outras competências que a gente vai sugar no Sava Talks e trazer aqui para todos os nossos seguidores e para os seus seguidores do Instagram também. Com o maior prazer. Obrigado pessoal, e abração a todos os sócios. Valeu, pessoal que nos assistiu aí, muito obrigado. E reforço o convite para o Sava Talks de amanhã com o Guilherme Bahia. Cenário pós-crise, cenário financeiro pós-crise. Guilherme vai dar um show. Ivan, você está convidado. Um abraço. Tá joia. Um abraço também. Tchau, meus amigos. Valeu, pessoal. Boa semana. Boa semana.